Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, todas as vezes que eu leio este evangelho, eu gosto de ressaltar a vocação destes 3 homens que foram chamados por Jesus na mesma intensidade, com a mesma oportunidade. Jesus chamou Judas, Jesus chamou Pedro, Jesus chamou João da mesma forma. Agora, a resposta que cada um deles deu a Jesus é que define depois o verdadeiro segmento, define depois a vida do verdadeiro discípulo. Como é que Judas responde? Como é que João responde? Como é que Pedro responde? Judas responde, me parece que envolvido numa falsidade muito grande. Teve a mesma oportunidade, mas tem outros interesses, que não é o interesse de fazer a vontade de Deus. Não tem esse interesse. Foi identificado como ladrão, já antes Jesus havia dito isso. Agora está tramando a entrega de Jesus. Jesus sabe disso, diz: executa logo o que você tem que fazer. Há no coração de Judas um espaço que não foi preenchido pela palavra de Jesus. Tem muitos outros interesses: o dinheiro, o lucro, a competição. Não compreendeu de fato qual era o desejo de Deus a seu respeito com as palavras que Jesus dirigiu à sua vida. Esse é o Judas, que não se arrepende. Ele fica com remorso do que fez e dá um fim na sua própria vida. O outro é João, chamado de o discípulo amado.
O Evangelho sempre o apresenta dessa forma, numa relação de intimidade com Jesus, recostado ao peito de Jesus. É claro, agora, com um pedido que Pedro fez, pergunta para Jesus quem é que vai ser o traidor, mas agora representa de fato uma relação de intimidade. A iconografia bizantina sempre apresentou assim: João recostado ali ao peito de Jesus, com uma representação de alguém que quer mesmo saber da intimidade, quer estar mais próximo de Jesus. É uma vocação acertada. Ele responde com intensidade ao chamado que Jesus lhe fez. E depois tem a vocação de Pedro. Pedro, cheia de altos e baixos. Eu quero ir para onde o Senhor vai. Ele questiona Jesus, é algumas vezes muito afoito, quer passar à frente, quer fazer do seu jeito, mas nesses altos e baixos, há em Pedro uma decisão firme de seguir Jesus. Ele diz assim: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Mas ao mesmo tempo Jesus revela: olha, você ainda vai me negar, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, você terá me negado 3 vezes. Veja os altos e baixos de fé. Mas há uma virtude em Pedro, que é um desejo de fazer a vontade de Deus. Ele cai, se levanta. Ele cai, não se levanta por conta própria. Ele busca em Jesus a força necessária para se levantar das quedas. Esse é o Pedro, que desde que fez a experiência com Jesus, mesmo nos altos e baixos, ele não deixa de segui-lo. Jesus o repreende, primeiro faz um grande elogio: olha, não foi um ser humano que te revelou isso, quando ele professa a fé em Jesus, não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Faz um grande elogio da profissão de fé, mas depois ainda diz, quando Pedro quer impedir que Jesus suba a Jerusalém, diz assim: afasta, vai para longe de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Mas depois ele mesmo diz: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nos altos e baixos, Pedro se arrepende. Ora, se nós não podemos dar uma resposta intensa como a de João, e essa é a graça que nós temos que buscar sempre, se a gente pode dar uma resposta como a de João, uma resposta intensa, de querer estar ali na intimidade com Jesus, de crescer no amor de Jesus, de não se afastar dele de jeito nenhum, se a gente não pode dar uma resposta como a de João, que pelo menos nos altos e baixos da nossa vida, nos espelhemos aqui em São Pedro, em Pedro, o apóstolo, nos espelhemos nele, nos altos e baixos, nas quedas, busquemos em Jesus a misericórdia, nos levantemos para continuar a nossa vida cristã. Sabe o que eu quero dizer para você? É que a sua vida tem jeito. Talvez você tenha dito aí: olha, eu errei tanto, cometi tantos pecados, me afastei de Deus, não fiz o que tinha que ter sido feito durante todo o período quaresmal, agora estamos aqui na Semana Santa, o que eu vou fazer? A sua vida tem jeito. Há esperança para o seu coração, há esperança para a sua vida. Abra o seu coração, deixe que Jesus entre, Ele quer fazer morada na sua vida. Tem jeito, a nossa vida tem jeito, sempre tem jeito. Arrependa-se. Nos altos e baixos da nossa vida de fé, o arrependimento é o caminho fundamental para que reconstruamos a nossa vida. Abra o seu coração e deixa Jesus tomar conta. Deixa Ele te guiar. É a semana em que a misericórdia de Deus se manifesta para nós com mais intensidade ainda. Entre pela porta da misericórdia e faça a experiência com Jesus. A nossa vida tem jeito. O arrependimento é o caminho para que nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Que a sua resposta seja intensa ao Senhor e que Ele te conduza à verdadeira fé e à verdadeira esperança. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.